Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar a Carta aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 18, ou seja, a finalização da Carta aos Colossenses. No capítulo 4, verso 2, segue o texto exortativo interrompido no verso 18, ou seja, vem-se exortando até o verso 17, abre-se um parêntese para falar das regras familiares, do código familiar vigente naquela sociedade e como que a igreja, os cristãos deveriam lidar com esse código familiar já existente, já pertencente à sociedade. Não é um código estabelecido por Deus, mas é um código já presente tanto no mundo pagão quanto na cultura judaica ao longo de séculos anteriores. E os cristãos são orientados como portar-se numa sociedade desigual que contém um código familiar desigual. Isso já vimos no vídeo anterior. No capítulo 4, verso 2, então, continua esse texto exortativo, com imperativos e pequenos estímulos e sugestões acerca daquilo que é ordenado. Então, o verso 2 e os versos 2 a 6 vão então finalizar essa parte exortativa, falando sobre a oração e aproveitando, quando se fala da oração, dar uma direção a esta oração, que é o trabalho missionário, o trabalho de anúncio do Evangelho, e também fala-se sobre o testemunho, como testemunhar, como se relacionar com aquelas pessoas que não pertencem ao cristianismo, que não pertencem ao grupo de discípulos, como lidar com essas pessoas de forma sábia. Então, do verso 2 ao verso 6, conclui-se o trecho exortativo da carta, orientando os cristãos à oração pelo anúncio, abrindo portas à palavra, e a orientação como lidar com as pessoas que não pertencem ao grupo de discípulos. Então, o verso 2 começa exortando no imperativo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Essa dupla orai e vigiai é bastante constante no Novo Testamento, em que vigiar significa estar atento, estar observando como um sentinela numa muralha de cidade antiga, observa à distância a aproximação dos inimigos e então procura avisar e tomar atitudes corretas diante da ameaça. Então, a exortação ou a dupla orar e vigiar sempre exorta para a oração e manter-se atento contra a aproximação do mal ou diante das tentações que vêm, como reagir. Então, não é suficiente orar, mas também orar e ficar atento àquilo que acontece em volta para não cair em tentação ou cair em ciladas. Então, perseverai na oração, não apenas exorta a orar, mas também diz que a oração tem que ser constante, perseverante. Não é a oração de um dia ou de 2 dias, mas uma vida constante em oração, perseverante. E, ao mesmo tempo, estando atento a tudo o que acontece ao redor para proteger-se e portar-se da maneira correta. Além disso, ele exorta que façamos isso com ações de graça, sempre com o coração alegre por tudo aquilo que Deus tem realizado e reconhecendo nas coisas que acontecem ao redor a bênção de Deus, a provisão de Deus. Então, perseverai na oração, estando atento o tempo todo a tudo que acontece e lembrando sempre de agradecer e reconhecer a bondade do Senhor. Aí no verso 3
Direciona-se a oração para as atividades missionárias, em que o autor, né, diz, na pessoa de Paulo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, né, nós, os missionários, aqueles que estavam incumbidos do anúncio da palavra de cidade em cidade, é assim que Paulo se apresenta às igrejas, para que Deus nos abra porta à palavra. Então a grande questão é oportunidade. No mundo bem adverso às coisas de Deus ou ao anúncio do Evangelho, é necessário que haja oportunidades, é necessário que haja portas abertas. Não é arrombando portas, não é impondo a palavra às pessoas que não querem ouvi-la, mas é pedindo a Deus que Ele abra as oportunidades e direcione os anunciadores da palavra a pessoas que desejam, que estão sedentos para ouvir a palavra. Nos Atos dos Apóstolos, a gente vai observar muitas vezes, nas viagens de Paulo, essas portas, essas oportunidades sendo criadas e abertas. Como, por exemplo, quando ele recebe a visão de um jovem macedônio para ir à Macedônia, ou seja, uma oportunidade surgiu, Deus mostra a ele uma oportunidade e ele então encaminha naquela direção. Então é muito importante que na obra de anunciar a palavra de Deus estejamos sensíveis às oportunidades. Peçamos a Deus oportunidades, portas abertas e não impormos a palavra a pessoas que não querem ouvir. É muito comum, às vezes, gastarmos tempo com pessoas que não estão interessadas em ouvir a palavra e não observarmos pessoas que querem ouvir, que querem aprender e nós não conseguimos observar ou enxergar essas pessoas. Então a oração é muito importante para que sejamos conduzidos pelo Senhor e que Ele mesmo haja nos corações, dando sede, dando desejo de ouvir a palavra, para que possamos encontrar oportunidades abertas. Então ele diz, a fim de falarmos do mistério de Cristo, né, o mistério de Cristo na carta aos Colossenses, é muito interessante observarmos que é Cristo que se revela ao homem. Cristo é o mistério de Deus, a vida de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a reconciliação de Cristo é o grande mistério apresentado na carta aos Colossenses, pelo qual também estou algemado. Então, o autor revela-se, né, na pessoa de Paulo, que está preso não por crimes que tenham cometido, mas por, claro, diante daquela sociedade, o crime de anunciar o Evangelho e é o impacto que o Evangelho causa na vida das pessoas, de forma que revoluciona, confronta com o status quo da época, a sociedade vigente, e é enxergado então como um crime. Ele então está preso pelo anúncio do Evangelho. Verso 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Né? A oração direcionada à oportunidade de anúncio da palavra. O verso 5, então, trata-se agora do segundo e último assunto, que é como se portar diante de uma sociedade injusta, diante de uma sociedade que não tem o amor de Deus, que não tem o amor ao próximo e que só pensa em si mesmo e que só vive para si mesmo. Então, como portar-se numa sociedade desigual, injusta e sem o amor de Deus? Verso 5. Portai-vos com sabedoria. Então, exorta a uma posição sábia, para que os que são de fora portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, os que são de fora se refere aos que não pertencem à igreja, à comunidade dos discípulos, ao grupo de discípulos, as pessoas que estão fora do círculo cristão. Aproveitai as oportunidades. Então, no primeiro momento, ora-se para que estas oportunidades sejam criadas. Agora, aconselha-se a aproveitar essas oportunidades à medida que sejam criadas. Verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Né? É uma boa
orientação para os cristãos, na forma como se relaciona com as pessoas de fora. A palavra seja sempre agradável, ou seja, agradável significa aquela palavra boa de se ouvir, aquela palavra que não provoca ódio, que não provoca rancor, que não provoca ira, mas uma palavra que provoca amor, que desperta as coisas boas, desperta a paz. Temperada com sal. Sal na cultura judaica era uma metáfora para a lei de Moisés, a lei de Deus. Então, sempre quando se usava o sal como metáfora, era para que a palavra de Deus, a lei de Deus fosse utilizada. Então, ele diz aqui que as nossas palavras sejam temperadas com sal, ou seja, que as nossas palavras contenham as palavras de Deus. Não é que a gente vai falar a palavra de Deus o tempo todo, né? Não é assim que funciona, ou seja, nós falamos muitas palavras nossas e pouquíssimas de Deus, muitas vezes nenhuma de Deus, mas ele está dizendo para que no relacionamento com as pessoas de fora, usamos tempero do sal que representa a palavra de Deus, ou seja, como você, ao usar as suas próprias palavras, que é o que fazemos o tempo todo, aproveitarmos um pouco das palavras de Deus, misturarmos com as nossas palavras para dar uma mensagem agradável. Então, temperada com sal não é só o sal, mas o sal é um elemento dosado para dar sabor aos alimentos. Então, essa é a metáfora do sal que na cultura judaica representava a palavra de Deus. Para saberdes como deveis responder a cada um. Essa resposta não pode ser apenas uma resposta do que eu acho, daquilo que eu acredito, e muitas vezes porque é impossível se livrar daquilo que achamos ou acreditamos, mas é muito importante separarmos aquilo que acreditamos, aquilo que achamos e aquilo que é a palavra de Deus. E, se possível, tempere aquilo que você acha, aquilo que você acredita, com a palavra de Deus para poder responder aos de fora de forma sábia. A partir do verso 7, então, começa as saudações. Primeiro, as saudações a partir daqueles que estão com Paulo e depois as saudações para aqueles que estão com os colossenses, que se destaca alguns nomes. Bem, nos versos 7 e 8, aproveita-se para, nessa saudação, nesse início de saudação, fazer recomendação. É o que diz o verso 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Tíquico não é conhecido da igreja aos Colossenses, mas agora recebe uma recomendação de Paulo para a igreja aos Colossenses. Tíquico chegará lá, levando provavelmente esta carta e apresentando-se como alguém, como diz aqui, irmão amado, ou seja, um discípulo de Jesus com um coração amoroso. Fiel ministro, ministro é a tradução da palavra diáconos. Fiel servo, ou seja, ministro, traduzindo a palavra diácono, e muitos textos de Paulo representa aquele que anuncia a palavra, o pregador da palavra, aquele que é o ministro da palavra. Então, mais uma recomendação para Tíquico, ele é um ministro da palavra. E conservo do Senhor, ou seja, amigo meu, companheiro meu no trabalho missionário do Senhor. Ou seja, companheiro meu, um ministro da palavra e um crente cheio de amor. Ele vos completará as informações sobre o autor, como ele diz aqui. Eu vou-lo envio, ou seja, uma recomendação diante de alguém que não é conhecido, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Então, Tíquico vai aos Colossenses com esta função. É o portador da carta, provavelmente, vai trazer mais informações de caráter pessoal do apóstolo e vai chegar lá como um obreiro, como alguém
que está sendo recomendado pelo apóstolo Paulo. Em sua companhia, outra recomendação, mas este pertence aos Colossenses, ao grupo dos Colossenses, ou seja, o Onésimo é alguém do meio colossense, ele é apresentado para nós na carta a Filemon, que é de Colossos, como escravo, fugido e que se converte na fuga, e agora Paulo envia de volta na carta a Filemon como irmão e solicita a Filemon que liberte-o da escravidão. Então ele aproveita também essa recomendação e recomenda o Onésimo. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Mais um título, uma recomendação semelhante à de Tíquico, fiel e amado irmão. Só isso, não é o ministro da palavra e não é conservo de Paulo no ministério, mas ele é apresentado como um crente fiel e amado, que é do vosso meio, ou seja, vocês o conhecem. Eles, Onésimo e Tíquico, vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Agora, depois dessa recomendação, vemos então a saudação de três judeus, três irmãos que são da comunidade judaica, Israel segundo a carne, né? Ou seja, são judeus por ascendência, não é o israelita na fé semelhante a Abraão, mas aqui ele está se referindo a três que são israelitas como ele. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Os dois aparecem também na carta a Filemon, no verso 24. Aristarco está preso, né, como o texto diz, e Marcos, indicado aqui como primo de Barnabé, certamente é aquele Marcos mencionado no Evangelho, no livro de Atos, que na primeira viagem missionária desertou no meio e voltou para a sua cidade. E que na segunda viagem Barnabé quis levá-lo, mas Paulo não concordou e por isso Paulo e Barnabé se dividiram. Parece que agora, depois de um certo tempo, houve uma reconciliação, uma paz entre Paulo e Marcos, e agora Marcos faz parte da equipe missionária de Paulo. E o verso 11, o terceiro judeu, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, ele indica isso, esses três são os únicos da circuncisão, são os únicos judeus de nascimento que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo, ou seja, diante da rejeição quase que completa dos judeus ao Evangelho de Jesus, a Jesus como Messias enviado de Deus, Paulo destaca que três judeus crentes são para ele uma consolação de ver que também entre o povo judeu, pelo menos alguns, creram e estão seguindo o Evangelho. Esse irmão chamado Jesus tem um segundo nome, grego-latino, Justus. Então, é muito comum que os judeus tinham dois nomes, um hebraico e um greco ou latino. Verso 12, continua a saudação daqueles que estão com ele. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, diferentemente de Tíquico. Epáfras pertence à cidade de Colossenses, provavelmente foi um dos fundadores da igreja aos Colossenses, e é muito provável que seja aquele que vai até Paulo levar as informações de como que anda a igreja colossense. É muito provável que tudo que é dito aqui sobre os colossenses, tudo que é ensinado, tudo que é exortado, tem como origem informações trazidas por Epáfras, ou seja, Epáfras é aquele que comunica ao autor as circunstâncias e como anda a igreja colossense, que então provoca a carta corrigindo e ensinando as questões necessárias. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis.
É muito provável que Epáfras tenha tentado por si mesmo corrigir os erros colossenses, mas é provável que ele não tenha tido sucesso, que ele não tenha tido uma credibilidade suficiente para convencer toda a igreja colossense dos seus erros e direcioná-la ao caminho correto. Daí ele apela a Paulo, ou apóstolo, com uma autoridade maior do que ele, para que este então, em seu nome, corrija a igreja colossense diante dos erros que ele, Epáfras, observa e relata ao apóstolo. E agora, em contrapartida, Paulo então reforça o papel de Epáfras em Colosso, dizendo para ele, olha, ele realmente é um servo fiel que se preocupa com vocês. Ele não é alguém que deseja o mal de vocês ou que quer dominar vocês, mas é alguém que ama vocês, e não apenas os Colossenses, mas as outras duas igrejas que compõem provavelmente uma pequena liga ali de 3 igrejas em 3 cidades, Laodiceia e Herápolis. Saúda-vos também Lucas, mais um que está com Paulo, o médico amado, e também Demas. Esses dois também são mencionados na carta a Filemão, no verso 24. Então nós temos vários nomes, pelo menos 6 nomes aqui, que são mencionados na carta a Filemão, que são conhecidos da igreja colossense. Saudai os irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então a gente observa, já começa a cultura de que a carta dirigida aos colossenses seja também lida em outra igreja. E com o passar do tempo, as igrejas vão trocar as suas cartas, vão repassar as cartas recebidas e vai se compor, né, um compêndio de cartas que Paulo mandou para as igrejas, formando uma coletânea. A gente já observa aqui na carta aos Colossenses esse hábito de trocar as cartas, que vai chegar ao ponto que nós temos hoje, né? As cartas que são escritas para questões pontuais da igreja são utilizadas posteriormente para estabelecer conceitos gerais sobre a vida da igreja. Também ele faz questão de mencionar Ninfa, uma irmã que hospeda uma igreja em sua casa, então provavelmente ela é uma chefe dessa família, né? As igrejas aconteciam nos lares, nas casas, e provavelmente, na maioria das vezes, os líderes, o chefe da casa era aquele que exercia uma certa liderança na igreja. Então nós temos aqui Ninfa, uma mulher, né, que possui uma casa, que é chefe de uma casa, que é líder de uma casa e que tem uma igreja que ela hospeda em sua casa. A semelhança de Lídia, no livro dos Atos, Ninfa é líder de família e que hospedando uma igreja em sua casa, torna-se também liderança nessa igreja. Verso 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Como já foi mencionado anteriormente, começa essa troca de cartas. Essa carta a Laodiceia provavelmente se perdeu, ou alguns sugerem a hipótese de que ela seja a carta aos Efésios, que seja essa carta a Laodiceia. Uma hipótese, pode ser, pode não ser, mas uma carta com o endereço Laodiceia se perdeu, não temos, e se é ao dos Efésios, a gente sabe que o termo Efésios é um termo acrescentado posteriormente na carta aos Efésios. É muito provável que as igrejas no início tenham deixado aquele espaço em branco onde está Efésios para colocar o nome de cada igreja. E é possível que originalmente tenha sido carta a Laodiceia, uma hipótese que é irrelevante, mas é importante observar como possibilidade. Verso 17, há uma recomendação para a igreja e estímulo a um obreiro, Arquipo, que também aparece, é o sexto que aparece na carta a Filemão, verso 2, provavelmente é filho de Filemão. Os 3 primeiros mencionados no início da carta a Filemão parecem ser o Filemão, filho e esposa. E Arquipo, então,
Se essa observação está correta, seria então o filho de Filemon. E o que é importante dizer para ele, o que é importante que a igreja diga para ele, para que ele fique atento, ou que ele se desperte ou pratique, exerça o ministério que recebeu no Senhor para o cumprir. É muito provável que Arquipo esteja em dúvida, é muito provável também que a própria igreja colossense esteja em dúvida em relação ao ministério de Arquipo, mas Paulo aqui faz um estímulo, reforça o ministério dele, reforça que ele recebe do Senhor o chamado e que deve cumprir o chamado do Senhor e que a igreja deve apoiá-lo nessa execução, nesse exercício do chamado do Senhor. E o verso 18 termina, como muitas cartas de Paulo, com uma saudação de próprio punho, que seria como se fosse a marca ou a assinatura. A saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Sabemos que no primeiro século havia profissionais especialistas na escrituração das cartas. A gente sabe que o próprio Paulo muito dificilmente escreveu de próprio punho todas as cartas ou as cartas inteiras. Mas no final das cartas ele faz essa parte da saudação com o seu próprio punho, ele mesmo, pessoalmente escrevendo, e isso se torna como se fosse uma assinatura, uma marca que identifica a carta como originalmente de Paulo. Esse uso de especialistas, de escribas profissionais para escrever ou redigir as cartas era necessário por causa do alto valor do material utilizado e não havia corretivo, errar uma letra, errar uma palavra comprometia todo o material que era caro. Então era necessário haver esses escribas profissionais que sabiam desenhar as letras de forma legível, que sabia desenhar as letras nos seus espaços corretamente, embora no texto grego do primeiro século não havia espaço entre as palavras, mas era importante que a metragem ou a medida entre o tamanho das letras mantivessem iguais. Então isso exigia um profissional habilitado. Então certamente as cartas eram redigidas por pessoas que eram especialistas na escrituração das cartas. E no final, como Paulo indica aqui, ele escreve apenas a parte final com seu próprio punho, como se fosse uma identificação, uma assinatura, uma identidade de que aquele texto era originalmente dele. Um abraço.